Você, brasileiro, já parou para pensar no que significa nascer no Brasil? Será que nascer aqui é realmente tão diferente de nascer em outros países? Será que os nossos hospitais oferecem condições que muitos estrangeiros não encontram em seus próprios países? E principalmente, será que existem gringos que escolheram o Brasil justamente para viver o nascimento de seus filhos? Comenta aqui embaixo antes de o vídeo começar. Você acha que nascer no Brasil é uma vantagem? Você confiaria em um hospital brasileiro para trazer seu filho ao mundo? E se eu te dissesse que existem estrangeiros que ficaram impressionados justamente com a experiência de ter um filho no Brasil? Porque é exatamente isso que nós vamos descobrir hoje. Enquanto muita gente olha para o Brasil e pensa apenas nos problemas, nas dificuldades e nos desafios do nosso sistema de saúde, existem estrangeiros que tiveram uma experiência completamente diferente. E alguns deles relatam ter encontrado aqui atendimento, estrutura, acompanhamento médico e uma experiência de nascimento que superou aquilo que imaginavam. E tem mais. Casos de estrangeiros que viajam para o Brasil durante a gravidez consideram ter o filho em território brasileiro. Mas por quê? O que eles encontram aqui? O que os hospitais brasileiros oferecem? Como funciona o atendimento pelo SUS? Como é a experiência de quem vem de fora? E de repente, precisa confiar em médicos e hospitais brasileiros para um dos momentos mais importantes da sua vida. Será que o Brasil realmente entrega uma experiência de nascimento tão boa quanto esses relatos fazem parecer? Ou será que existe uma realidade muito mais complexa por trás dessas histórias? Hoje nós vamos ouvir gringos contando com as próprias palavras como foi nascer ou ter um filho no Brasil. Vamos conhecer experiências que podem surpreender você, comparar expectativas com realidade e descobrir por que o nosso país pode ser visto de uma maneira completamente diferente por quem chega de fora. E talvez no final deste vídeo você comece a olhar para uma coisa que sempre pareceu comum para nós: nascer no Brasil com outros olhos. Então já comenta aqui embaixo. Se você pudesse escolher qualquer país do mundo para nascer, escolheria o Brasil? Porque o vídeo de hoje ele vai trazer histórias, comparações e experiências que podem fazer você pensar: será que a gente realmente sabe o valor daquilo que tem aqui? Então prepara-se, porque os relatos dos gringos começam agora e alguns deles vão deixar você de boca aberta. Você sabia que mulheres russas estão indo para o Brasil para ter filho? É o chamado turismo de parto, ou seja, quando uma mulher escolhe um país para parir sem a intenção de ficar nele. No caso das russas, o interesse é no passaporte brasileiro. Ele permite a entrada em 170 países, 50 a mais que o russo. E tem também o medo dos pais de serem convocados para a guerra. Se o bebê é brasileiro, seus genitores podem ficar no Brasil. E futuramente, respeitadas algumas exigências, podem também ganhar um passaporte. A cidade preferida das russas é Florianópolis. Só nesse ano, 38 bebês de pais russos nasceram na cidade. Isso porque já existe uma rede que organiza a entrada delas e o parto. Um grande negócio, na verdade. Cerca de R$40 mil custa todo o processo, da passagem de avião ao nascimento. E isso tudo é legal? A Polícia Federal investigou o caso e inicialmente não viu irregularidades, pelo menos não na questão migratória. Serei sincera, no início tive muito medo de estar grávida em um país estrangeiro, longe da minha família e casa, mas a forma como os brasileiros tratam as grávidas fez essa experiência ser muito mais especial para mim. Você acredita que nos Estados Unidos não temos filas prioritárias para grávidas como aqui no Brasil? Aqui eu vou primeiro no supermercado, na farmácia. Em situações do dia a dia eu sempre vou primeiro e sinceramente me fez sentir muito cuidada e acolhida. As pessoas até param na rua para perguntar sobre minha gravidez. Pergunte como estou e deseje boa sorte para o bebê. E vou ser sincero, nos Estados Unidos, as pessoas são reservadas e frias com grávidas. Receber tanto carinho e afeto aqui, pessoal, me fez sentir muito especial. É realmente importante para mim. Isso realmente tornou essa experiência muito especial. Essa é a minha primeira experiência real no SUS e mudou totalmente minha perspectiva. Sou alascaense, grávida em Rio. E tive um problema de saúde que me internou por 12 dias. Serei sincero, fiquei um pouco ansioso por estar em um hospital estrangeiro, pois minha experiência com hospitais nos Estados Unidos não é das melhores. Nos Estados Unidos, sinto que sou tratada como um cliente com uma relação hospital-paciente muito fria e sabia que a cultura brasileira é muito calorosa. Mas estar no hospital me surpreendeu ao ver o quanto sou bem tratado. Toda a equipe do hospital me trata como um ser humano, como se eu fosse uma pessoa, não um cliente. E como americano, é incrível pensar que após 2 ou 3 semanas no hospital, vou para casa sem pagar nada. É totalmente gratuito, é loucura, é incrível. Como Zeus, Brasil, eu te amo. E é justamente aqui que eu quero fazer uma pausa para falar diretamente com você, brasileiro. Porque muitas vezes a gente só consegue enxergar aquilo que está errado.
A gente reclama, e muitas vezes com razão, dos problemas, das filas, da burocracia, da falta de estrutura em determinados lugares, das desigualdades e de tudo aquilo que ainda precisa melhorar. E o Brasil realmente tem desafios enormes, mas existe uma coisa que não podemos permitir: que reclamar dos problemas faça a gente esquecer de reconhecer aquilo que funciona. O Brasil é um país gigantesco, diverso e extremamente complexo. São milhões de pessoas vivendo realidades completamente diferentes, desde grandes centros urbanos até comunidades distantes, cidades pequenas e regiões onde o acesso à saúde, educação e serviços públicos enfrenta dificuldades muito maiores. E mesmo diante de tudo isso, existe uma estrutura que merece ser conhecida e valorizada: o Sistema Único de Saúde, o SUS. O SUS não é simplesmente um lugar onde você vai quando está doente. Ele envolve vacinação, atendimento médico, acompanhamento durante a gravidez, atendimento de emergência, transplantes, tratamentos especializados, campanhas de prevenção, controle de doenças e uma enorme rede de serviços de saúde. E talvez o brasileiro tenha se acostumado tanto com isso que já não percebe o tamanho dessa estrutura. Imagine uma pessoa chegar a um hospital precisando de atendimento e não ter que apresentar um cartão de crédito para provar que pode ser atendida. Imagine poder receber determinados serviços de saúde independentemente da sua renda. Isso não significa que tudo funcione perfeitamente. Longe disso. Existem hospitais sobrecarregados, falta de profissionais em determinadas regiões, demora em procedimentos e diferenças enormes entre cidades e estados. Mas reconhecer esses problemas não significa ignorar os avanços. E é exatamente aí que entra uma palavra que muitas vezes esquecemos: valorizar. Valorizar o Brasil não significa dizer que o Brasil é perfeito. Valorizar o Brasil significa reconhecer que existe muita coisa boa aqui que merece ser preservada, melhorada e defendida. Quando um brasileiro vê um estrangeiro chegando ao país e se surpreendendo com determinadas coisas, talvez seja o momento de perguntar: por que nós mesmos não percebemos isso? Talvez porque aquilo que é cotidiano para nós tenha deixado de parecer extraordinário. O Brasil possui profissionais de saúde extremamente qualificados. Possui médicos, enfermeiros, pesquisadores, cientistas, técnicos e trabalhadores que enfrentam diariamente situações difíceis para cuidar de outras pessoas. Possui universidades e centros de pesquisa que produzem conhecimento importante. Possui uma rede pública de vacinação que alcança milhões de pessoas. Possui instituições e profissionais que trabalham diariamente para combater doenças, acompanhar gestantes, cuidar de recém-nascidos, realizar procedimentos complexos e atender pessoas em situações de emergência. E tudo isso acontece em um país de dimensões continentais. Agora pense em uma coisa: quantos brasileiros nunca pararam para conhecer o próprio país? Quantos nunca conheceram outra região do Brasil? Quantos nunca experimentaram a cultura de outro estado? Quantos nunca perceberam que o Brasil não é uma coisa só? O Brasil é Amazônia e Pampas, é Nordeste e Sul, é Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica, é cidade gigantesca e interior, é praia, montanha, floresta e sertão. É português misturado com centenas de influências culturais. É música, culinária, festas populares, ciência, esporte, arte e uma diversidade humana enorme. E talvez uma das maiores riquezas brasileiras seja justamente essa capacidade de reunir tantas diferenças dentro de um único país. Mas existe uma diferença muito importante entre patriotismo e cegueira. Ser patriota não é fingir que os problemas não existem. Ser patriota é olhar para os problemas e dizer: isso precisa melhorar porque este país é meu. É cobrar um hospital melhor. É cobrar atendimento digno. É cobrar educação de qualidade. É cobrar segurança. É cobrar infraestrutura. É cobrar responsabilidade dos governantes. É cobrar a eficiência dos serviços públicos. Mas também é reconhecer o trabalho de quem está fazendo a coisa certa. Porque quando alguém critica o Brasil, a nossa resposta não precisa ser simplesmente: o Brasil é o melhor país do mundo. A resposta pode ser muito mais madura. O Brasil tem problemas sérios, mas também tem conquistas enormes. E nós queremos melhorar aquilo que ainda não funciona. Essa é a verdadeira valorização. E quando falamos especificamente sobre nascer no Brasil, é importante lembrar que uma experiência individual não representa todos os brasileiros.
Um estrangeiro pode ter tido uma experiência maravilhosa em determinado hospital, enquanto outra pessoa pode ter enfrentado dificuldades enormes em outra região. As duas histórias podem ser verdadeiras. Por isso, não precisamos transformar o Brasil em uma fantasia para reconhecer suas qualidades. Podemos olhar para a realidade como ela é, com aquilo que precisa mudar e com aquilo que merece ser preservado. Porque o Brasil não precisa ser perfeito para ser motivo de orgulho. E talvez essa seja a mensagem mais importante deste vídeo. Não espere um estrangeiro elogiar o seu país para você começar a perceber o que existe de bom nele. Conheça o Brasil. Conheça a sua história. Conheça suas regiões. Conheça seus profissionais. Conheça suas instituições. Conheça seus problemas. Mas conheça também suas conquistas. Porque criticar o país é fácil. Difícil é conhecê-lo de verdade. E quando você conhece de verdade, percebe que o Brasil não cabe em uma manchete, não cabe em uma notícia ruim e muito menos em uma opinião superficial. O Brasil é muito maior do que os seus problemas, e se existe tanta coisa que ainda precisa ser melhorada, isso significa também que existe uma enorme oportunidade de construir um país ainda melhor. Então, brasileiro, antes de olhar para fora e imaginar que tudo é melhor em outro lugar, olhe primeiro para dentro. Pergunte: o que nós temos aqui que merece ser valorizado? E depois faça uma segunda pergunta: o que podemos fazer para que aquilo que já é bom fique ainda melhor? Porque amar o Brasil não é fechar os olhos para seus defeitos, é enxergar os defeitos, reconhecer as qualidades e ainda assim acreditar que vale a pena construir um futuro melhor aqui. Esse é o Brasil que precisa ser conhecido. E principalmente esse é o Brasil que nós brasileiros precisamos aprender a enxergar.